tarde. A gente vai falar um pouco da nossa observação da pesquisa de campo sobre a disciplina de didática. E o nosso grupo é composto por mim, Regiane, Elisete e Ana Paula. E a gente compareceu na escola no dia 12 de novembro para realizar a nossa observação em sala de aula. E assim, a professora no início nos recebeu e explicou para os alunos que a gente ia observar a sala naquele dia e observar também as atividades, a interação dos alunos, com a professora e assim sucessivamente. A gente viu que a relação entre eles era muito bacana. A professora sempre buscava estar observando as dificuldades que os alunos estavam tendo e ela buscava sempre de forma individualizada, porque cada aluno tem a sua forma individual de aprender. Então ela sempre buscou, no dia que a gente estava lá, que a gente ficou durante a manhã inteira observando, ela sempre se mostrou muito atenciosa com seus alunos. E isso, conforme o texto de Anastácio e Alves, nos mostra que é nesse contexto que se constrói o trabalho docente. É onde o professor se vê à frente com a necessidade e o desafio de organizá-lo e operacioná-lo. Então, ela estava buscando fazer o seu trabalho e, conforme o momento que a gente observou, ela realmente, naquele dia, não sei se é todos os dias, mas naquele dia ela foi muito... fez o seu trabalho de uma forma muito bacana. E assim, ela tentou também trazer a interdisciplinaridade, trazer atividades que poderia envolver todas as disciplinas, sempre buscando com que os alunos aprendessem de uma forma globalizada, então incluindo todas as disciplinas, né, atividades que podem servir para todas as disciplinas. Então, naquele momento a gente viu que o trabalho que ela realizou foi muito bom. Então, deixa eu passar aqui para a minha colega Elisete, que ela vai continuar. Bom, durante a observação, a gente buscou observar se os alunos trabalhavam com exercícios mais mecânicos, né, no caso de memorização, ou mesmo na prática. No dia que a gente foi na escola, na data do dia 12, a gente pôde observar que os alunos, a professora buscou desenvolver com eles atividades mais práticas. Na verdade, os 2 primeiros horários, que foram antes das 9, no horário de intervalo, eles trabalharam com a disciplina de língua portuguesa. Então, na disciplina de língua portuguesa, como é uma disciplina muito boa, que tem muitos mecanismos para trabalhar com os alunos, eles trabalharam mais com a aula prática. Eles recortaram algumas revistas para desenvolver uma tarefa que a professora tinha para desenvolver naquele horário. Já nos 2 últimos horários, que foi depois do intervalo, como era matemática, a matemática ela envolve um pouco mais de memorização. Não tem como o aluno desenvolver a atividade só na prática. Ele precisa, para ele desenvolver uma soma, uma multiplicação, ele precisa, de uma certa forma, de um pouco de memorização. Mas é uma coisa que a gente pôde observar, que mesmo sendo a matemática uma disciplina que exige a memorização, ela consegue trabalhar as duas coisas. Então eu acho que isso é muito importante. Ela não se apega somente na memorização, ela usa de mecanismo para utilizar as duas formas. Inclusive, nessa aula que a gente observou, ela trabalhou a questão para os alunos aprenderem a somar e dividir. Ela usou a numeração. Ela tinha então os blocos com os números, onde o aluno dividia ou multiplicava ou subtraía. Mesmo sendo memorização, ela conseguiu utilizar as duas formas. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente sabe que a prática ela ajuda muito o aluno no aprendizado. Então, já iniciando no começo, né, da vida acadêmica do aluno, de quando ele começa na escola, ele vai levar isso para o resto da vida e vai ajudar muito no desenvolvimento da criança. Falando mais um pouco, desde o começo da Regiane, que ela falou da questão da interdisciplinaridade, a professora também falou que às vezes ela trabalha atividade de geografia, então ela falou que na sala de leitura tem recursos ótimos. E no dia que ela trabalha geografia, ela usa mapas de quebra-cabeça, e esses mapas eles vão ter texto, vão ter palavras. Então vai trabalhar a língua portuguesa, a leitura e a matemática também. Porque vai contar
o número de estado, o número de município. Então, e geografia, história, porque a geografia está interligada com a história. E aí, com matemática. E em relação às atividades, a professora no dia ela trabalhou mais atividades de procedimentos, igual a nossa colega Elisete falou, que foi atividade realizada, corte de revistas, que eram poemas, e os alunos iriam identificar qual gênero de leitura era. Então, tinha um quadradinho de leitura, poemas, de quadrilhas, e o aluno tinha que observar, aprender, para ele identificar qual gênero era. Por mais que era criança de primeiro ano, já está no quarto bimestre, esqueci de falar no começo, são crianças do primeiro ano, no quarto bimestre, eles já estão com aprendizado bem elevado, quase todos da turma já lê. Já alfabetizados, já são alfabetizados. Então, esses alunos, eles vão entrar no segundo ano prontos. Isso, já entendendo, já lendo bem, né, interpretando um pouco já os textos, porque são algo complicado. Uma coisa também que a gente pode observar é isso, que mesmo eles sendo pequenos, a professora observa quando o aluno fala assim, professora, a gente podia trabalhar isso, professora, a gente podia fazer isso. Então, às vezes, não está exatamente no contexto educacional, né, da escola, mas a professora busca mecanismo para, de uma certa forma, colocar aquilo no dia a dia deles para ajudar no aprendizado dele. É como trazer se a atividade para eles, a ideia dele forma... para a sala de aula. Eu acho que isso é muito importante também, e a gente pode observar que a escola busca estar trabalhando dessa maneira, ouvindo também o aluno. E pelo que a gente observou, não é só uma aula tradicional, uma aula que é quadro, giz, caderno e lápis. É uma aula bem dinâmica, onde o aluno com certeza vai aprender mais. Bom, o relatório de pesquisa de campo foi uma experiência muito boa. Eu acho que a gente foi muito feliz na escolha da escola também, porque todo o corpo docente recebeu a gente muito bem e deixou a gente super à vontade. A gente, além da turma que a gente observou mesmo, a gente teve contato com outras turmas e mostrou pra gente que realmente a educação está mudando, a gente está tendo muitos avanços, principalmente nessa questão da forma de se educar, da forma de se ensinar, que hoje em dia é uma coisa muito mais prática, que a gente, mesmo como formandos futuros formandos da UNB, a gente está tendo o privilégio de estudar dessa forma e está vendo que essas novas gerações que estão entrando na escola também estão sendo oportunizadas com isso. Então, foi uma experiência muito boa e a gente espera que tenha ficado bom, porque a gente fez com muito carinho. É isso, e assim, a gente não pode deixar de frisar a atenção que os alunos também nos recebeu, né? Eles também nos trataram com muito carinho, sempre chamando de tia, isso aqui, tia. Então, assim, buscando a nossa atenção. Então, isso foi muito bacana e muito gratificante.